O meu nome é Jamir Vitoriano. Eu tenho 62 anos, nascido no dia 15 de julho de 1961. Eu não tenho um histórico de usuário de drogas, delinquente. Eu tinha um vazio na minha vida. Eu sentia que eu precisava de algo que preenchesse o meu vazio. Comecei a buscar. Ora, eu estava também no contexto da humanidade, também vivendo debaixo do pecado. E como eu dizia, o vazio que estava sobre mim era a ausência de Cristo, era a ausência do Senhor. Embora que eu estudava, trabalhava, tinha a minha vida esportiva, social, familiar, mas no contexto da minha vida, eu percebi que eu precisava de algo. Neste mundo, eu precisava da presença do Espírito Santo na minha vida. E foi isso que me ocorreu. Eu fui até Cristo. E Ele, como diz a palavra de Deus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como um jovem, eu gostava muito de bailes. Me lembro que eu ia até a cidade de Porto Feliz, aonde pegava bailes ali e passava a noite frequentando os clubes. Gostava muito da vida noturna. Gostava também dos carnavais, escolas de samba. Na minha vida de adolescente, algumas vezes eu peguei algum cigarrinho de maconha e estava mergulhando num submundo que eu estava percebendo que estava sendo sem volta para mim. Eu estava vendo alguns colegas meus da minha própria idade que estavam sendo prejudicados pelo vício. Uma outra coisa que acontecia comigo é que eu gostava muito, por incrível que pareça, de uma bebida chamada Fogo Paulista. E quantas das vezes eu cheguei na minha casa com 16 anos, 17 anos, trazendo tristezas para os meus pais, um tanto embriagado. E percebendo isso e fazendo uma avaliação do meu comportamento, tanto no meu domicílio, na minha família, como também no meu trabalho e na escola, eu percebi que as coisas não estavam legal. E ali, eu creio, já era o Espírito Santo que falava comigo: você precisa mudar de vida. Mas o mais, eu ouvi a voz de Jesus dizendo: eu posso mudar a sua vida. Eu tenho uma vida melhor para você. E foi isso que aconteceu comigo. Olha, nesse meio tempo, contando uma experiência, como eu já falei, eu tinha um vazio, eu tinha um sonho, mas era um sonho muito mau. Quando eu falo sonho, eu não estou falando sonho de conquistar algo, de fazer alguma coisa. Eu tinha um sonho perturbador, que quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sonhava que um boi me perseguia, mas todas as noites esse boi me perseguia. E isso durante o dia me levava a pensar nesse boi preto, que era horrível, e me causava uma certa depressão, um certo medo. E durante muitos meses eu fiquei assim, sob essa perturbação. E eu só fui receber essa cura, esse livramento, quando de fato eu entreguei o meu coração para Jesus. No dia que eu vim para Cristo, eu senti um grande alívio, um fardo muito pesado que eu carregava, e ele caiu, porque o próprio Senhor Jesus nos diz ali em Mateus 11: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no dia 14 de agosto de 1978, eu tive um encontro real com Cristo. E de lá para cá desapareceram
esses sonhos, a depressão, o vazio. Eu sou de uma família que não era evangélica, que tradicionalmente tinham outras religiões. E foi um impacto muito grande para os meus pais, para os meus irmãos, quando eles souberam que eu estava indo para uma igreja evangélica. Eles se surpreenderam. E eu não falei de imediato para com eles. Eles foram descobrindo, porque começaram a perceber o meu comportamento. E encontrei no início algumas dificuldades, mas logo houve uma aceitação, eles compreenderam. Quando de fato eu passei a assistir aos primeiros cultos, mesmo nas igrejas tradicionais que eu ia desde a minha infância, mas eu tinha ciência, eu não tinha conhecimento. Quando eu assistia um culto, aquilo para mim era como que se não fosse nada. E por que isso acontecia comigo? Em virtude de eu não estar buscando. Mas no momento em que eu comecei a buscar e entender e saber que eu tinha necessidade da presença de Jesus, tudo começou a ficar diferente. Eu recebi um Novo Testamento dos Gideões Internacional, que foi a minha primeira Bíblia, que ali os versículos, e desde então a história da minha vida mudou. A minha transformação interior, psicológica, os traumas que eu tinha foram eliminados e a graça de Deus passou a reinar em meu coração e minha vida. A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo de número 11, vai nos dizer assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amigos, uma coisa que nós, em nossa vida cotidiana, não gostamos de fazer é abrir mão dos nossos conceitos. E aqui a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele veio, Ele abriu mão de tudo que era seu, ou seja, que era dele, e tomou a natureza de servo e se tornou igual aos seres humanos. Pense em você, um Deus que está no céu, que habita entre os querubins, torna-se um ser humano, igual a você, igual a mim. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. E por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Jesus pode te socorrer agora. A palavra do Senhor nos diz assim: em nenhum outro nome há dado em que possamos alcançar a salvação. Vamos refletir em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mudou a minha vida e muda a sua também. Ele te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quer derramar esta vida abundante sobre sua vida.